Bem-vindos ao Coração na Penumbra, o seu canal de confiança para as histórias que se revelam quando a noite cai. Durante o meu plantão noturno no hospital, 2 pacientes foram admitidos na emergência. Eu jamais imaginaria que seriam meu marido e sua amante. Manter a calma foi o primeiro passo para fazê-lo pagar um preço alto. Pouco depois, meu marido infiel foi expulso de casa. Ele saiu de mãos vazias, implorando meu perdão. O cheiro forte de desinfetante do centro cirúrgico parecia ter se impregnado em cada fibra do meu ser, até a raiz do meu cabelo. Às 22 horas, a complexa cirurgia para extrair um tumor havia finalmente terminado. Eu retirei minha máscara cirúrgica, que tinha deixado 2 marcas profundas nas minhas bochechas, e senti cada uma das minhas vértebras protestar de cansaço. 12 horas em pé e em concentração máxima haviam me esgotado. Eu ansiava apenas por reencontrar o calor do meu lar, desabar na minha cama e ser levada pelo sono. Meu marido, Juliano, estava em viagem de negócios em Porto Alegre. Ele só voltaria no fim de semana. O apartamento parecia um pouco vazio sem ele, mas depois de um dia como aquele, o silêncio era um luxo que eu desejava. Eu arrastava os pés com lassidão em direção à sala de descanso. No momento em que eu ia tirar meu uniforme cirúrgico, o toque estridente do telefone interno quebrou a quietude. Eu atendi. A voz apressada da enfermeira de plantão da emergência ressoou no fone. Doutora Costa, pode descer para uma avaliação, por favor? Temos um caso ginecológico, uma gestante que desmaiou ao lado do marido. A situação não parece boa. Uma ponta de aborrecimento me atravessou, mas foi rapidamente varrida pelo senso de responsabilidade de uma médica. Nesta profissão, não há horário. Eu vesti meu jaleco branco novamente, ajeitei meu coque, que estava um tanto desfeito, e me dirigi apressadamente para o elevador. O corredor do hospital à noite era longo e frio, perturbado apenas pelo eco ritmado dos meus passos. Mais uma noite interrompida, pensei. A emergência era sempre um caos barulhento. O cheiro de sangue e álcool, os gritos, o choro, o ranger das rodas das macas no linóleo. Eu estava mais do que acostumada com essa cena. A enfermeira de plantão veio ao meu encontro e, enquanto caminhávamos, me pôs a par. Paciente Clara Santos, 25 anos, gestante, teve uma síncope. O acompanhante é o marido. Ele alega que ela escorregou e caiu no banheiro. A mulher ficou tão assustada que desmaiou. O marido também tem um traumatismo craniano leve. Eu a segui em direção a um dos boxes separados por uma cortina. Ao longe, vi um homem sentado em uma cadeira, com a mão na cabeça. Sua silhueta me era incrivelmente familiar. Meu coração deu um salto, mas meus passos ficaram mais lentos. Como era possível? Juliano deveria estar em Porto Alegre. Deve ser alguém parecido com ele, tentei me convencer. Mas uma inexplicável sensação de apreensão tomou conta de mim. Quando a cortina foi puxada, a luz crua e branca da emergência iluminou as 2 pessoas lá dentro, e o meu mundo desabou. O homem era, sem sombra de dúvida, Juliano, meu marido. Ele usava o pijama de seda cinza que eu mesma havia lhe dado de presente no seu aniversário. O mesmo que ele disse ter levado para sua importante viagem de negócios. Ele tinha um hematoma avermelhado na testa. Mas o que me deixou paralisada não foi a presença dele ali, e sim a mulher que jazia inconsciente na maca. Uma jovem de rosto delicado e pálido, e principalmente com uma barriga proeminente. O prontuário médico preso ao pé da cama indicava claramente 2 nomes: Juliano Moraes, marido, e Clara Santos, esposa. Marido e esposa. Essas 2 palavras foram como 2 punhais fincados diretamente no meu coração. Eu fiquei petrificada, sentindo o ar ao meu redor ficar denso, irrespirável. Juliano levantou a cabeça. Quando nossos olhares se cruzaram, seu rosto se transformou. De surpresa, ele passou à confusão e, finalmente, ao pânico absoluto. Seus lábios tremeram, incapaz de articular uma palavra. Jamais ele teria imaginado que, em uma circunstância tão irônica, a médica chamada para a avaliação seria sua própria esposa. O barulho da emergência pareceu desaparecer, restando apenas um silêncio aterrorizante entre nós 3. A viagem de negócios do meu marido, uma amante grávida, uma consulta médica fatídica. Todas as peças dispersas do quebra-cabeça se encaixaram de repente, formando a imagem mais crua e repugnante da traição. Neste instante,
Uma onda de raiva me consumiu. Uma fúria que parecia capaz de queimar tudo. Eu quis pular em cima dele, gritar, exigir respostas, virar a emergência de cabeça para baixo para que todos soubessem o verdadeiro rosto do homem em quem eu sempre confiei. Eu cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram na palma da minha mão. A dor física me ajudou a me agarrar à pouca racionalidade que me restava. Eu sou médica e isto é um hospital. Eu sabia melhor do que ninguém que fazer uma cena naquele momento só me ridicularizaria, e a maior perdedora seria eu. O prestígio que eu havia construído durante anos como profissional poderia desmoronar em uma única noite. Juliano, após o choque inicial, levantou-se num pulo. Ele me olhou com uma expressão de súplica e terror. Ele se aproximou de mim e, em voz baixa, quase um sussurro patético, implorou: Sofia, o que você está fazendo aqui? Deixe-me explicar. Eu o encarei. Minha voz saiu fria, desprovida de emoção, mas forte o suficiente para que fôssemos os únicos a ouvir. Senhor Moraes, neste momento, você é o acompanhante de uma paciente e eu sou a médica. Peço que mantenha a calma, o resto pode esperar. Cada uma das minhas palavras era tão afiada quanto um bisturi, fazendo-o tremer. Ele conhecia meu temperamento. Uma vez que eu tomava uma decisão, nada poderia me fazer mudar de ideia. Vendo que eu não tinha a intenção de fazer um escândalo imediatamente, seu rosto mostrou um leve alívio, embora a ansiedade permanecesse evidente. Ele recuou alguns passos, encolhendo-se em um canto, sem ousar me olhar novamente. Eu me virei para a enfermeira, minha voz voltando ao normal, profissional, com uma calma aterrorizante. Qual é o estado da paciente? Os sinais vitais estão estáveis. A enfermeira, um tanto surpresa com minha mudança, me informou rapidamente. Eu ouvi, balancei a cabeça e comecei a examinar a mulher chamada Clara. Quando minha mão tocou sua pele fria, uma onda de repulsa me invadiu. Era a mulher que havia se intrometido no meu casamento, aquela que carregava no ventre o filho do meu marido. Mas eu reprimi tudo. Eu verifiquei seu pulso, sua pressão arterial e escutei a frequência cardíaca fetal. Cada movimento era preciso, sem o menor tremor. Na minha mente havia apenas um pensamento: mantenha a calma, domine a situação. Enquanto um maqueiro levava Juliano para fazer uma tomografia cerebral e descartar qualquer complicação, ele passou por mim sem tirar os olhos de mim. Ele quis dizer algo, mas se conteve. Aproveitando um momento de desatenção enquanto a maca passava perto de mim, eu me inclinei com a rapidez de um raio e furtei seu celular do bolso da calça. Foi um ato impulsivo, mas eu sabia que poderia ser a chave para desvendar todos os segredos que ele escondia. Eu apertei o celular no bolso do meu jaleco, sentindo o metal frio. Quando me vi sozinha ao lado de Clara, me permiti soltar um longo suspiro. A raiva de antes havia se dissipado, dando lugar a uma frieza implacável. Eu não ia chorar. Eu não ia desmoronar. Eu não lhes daria a satisfação de me ver fraca. Eu transformaria essa dor na minha força. Um plano começou a germinar na minha mente. Eu não os exporia estupidamente. Eu os faria pagar pela traição, e o preço seria o mais alto. Eu recuperaria tudo o que me pertencia, tanto material quanto moralmente. Neste jogo, eu ditaria as regras e, sem dúvida, eu seria a vencedora. Depois que Juliano foi levado, tive mais tempo para observar a mulher na maca. Clara havia começado a recuperar a consciência. Suas longas pestanas tremeram e seus olhos se abriram lentamente. Ela tinha uma beleza frágil, daquelas que os homens sentem a necessidade de proteger. Seus grandes olhos redondos olharam ao redor, desorientados, até se fixarem em sua barriga, que ela abraçou instintivamente. Ao me ver ao seu lado, em uniforme de médica, ela murmurou com uma voz fraca: Doutora, meu bebê está bem? Sua voz era clara, com uma ponta de infantilidade. Eu a olhei, esforçando-me para manter um rosto que não expressasse nada além da preocupação de uma profissional. Fique tranquila, o feto está estável, mas você desmaiou por causa de um choque emocional e exaustão. Precisamos mantê-la em observação. Clara não pareceu prestar muita atenção ao meu rosto. Provavelmente, aos olhos dela, eu era uma médica entre tantas outras no hospital. A única coisa que a preocupava era o bebê que ela carregava.
Isso reforçou minha suspeita de que ela certamente não sabia quem eu era. Juliano não teria lhe mostrado uma foto minha. Uma ideia audaciosa me passou pela cabeça. Eu queria testá-la. Lentamente, levei a mão ao rosto e abaixei a máscara que me cobria quase inteiramente. Eu a encarei nos olhos, esperando uma reação. Uma franzida de testa, um olhar de surpresa, qualquer coisa que indicasse que ela me reconhecia. Mas nada. Seus olhos permaneceram límpidos, sem a menor alteração. Ela me olhou como uma completa desconhecida. Talvez a luz da emergência fosse muito intensa, ou ela ainda estivesse tonta, ou simplesmente Juliano a havia mantido muito bem na sombra. Seja qual fosse a razão, o fato de ela não me reconhecer era uma vantagem que o destino me oferecia. Seu rosto me diz algo, ela disse de repente, mas seu tom era indiferente. Mais um comentário casual do que uma suspeita real. Meu coração acelerou um pouco, mas eu mantive a calma. Eu esbocei um leve sorriso profissional. Você deve ter me visto no hospital. Afinal, eu trabalho aqui. Eu decidi que precisava manter minha presa sob controle. Eu não podia deixá-la sair e desaparecer com Juliano. Eu precisava de tempo para investigar, coletar provas e executar meu plano. Comecei a usar terminologia médica para analisar os riscos potenciais para o feto após um choque como o que ela havia sofrido. Eu lhe descrevi um cenário bastante sério sobre o risco de ameaça de aborto se ela não fosse monitorada de perto. Embora seu estado esteja estável agora, não podemos prever o que acontecerá. O estado psicológico da mãe afeta enormemente o desenvolvimento do feto. O acidente do seu marido na sua frente foi um grande choque. Recomendamos que você seja hospitalizada por alguns dias para que possamos monitorá-la de perto. É para a segurança de vocês dois. Eu lhe disse em um tom firme, mas persuasivo. No início, Clara hesitou. Ela disse que não queria incomodar o marido, que ele também estava ferido, mas eu a interrompi rapidamente. Os médicos de traumatologia já estão cuidando da saúde do seu marido. Sua saúde e a do seu bebê são nossa responsabilidade. Ele certamente desejará o melhor para vocês dois. Minhas palavras, lógicas e ao mesmo tempo carregadas de emoção, pareceram surtir efeito. Ela era uma jovem e era sua primeira gravidez. A preocupação com seu filho superou todo o resto. Finalmente, após um momento de hesitação, ela assentiu. Tudo bem. Então, confio em você, doutora. A presa havia entrado voluntariamente na jaula. Eu chamei uma enfermeira para cuidar da internação de Clara, pedindo que ela fosse instalada em um quarto no andar da maternidade, o mesmo onde eu trabalhava. A partir de agora, todos os seus movimentos estariam sob meu controle. Eu recoloquei minha máscara, dissimulando o sorriso frio que se desenhava em meus lábios. A cortina acabava de se levantar. Após resolver a internação de Clara, voltei para minha sala de descanso. O quarto estava estranhamente silencioso. Eu tranquei a porta e me deixei cair em uma poltrona. O cansaço me atingiu de repente com toda a sua força. Mas não era hora de descansar. Eu tirei o celular de Juliano do meu bolso. A tela acendeu, exibindo nossa foto de casamento como papel de parede. Meu sorriso feliz na foto parecia agora uma farsa, uma zombaria. A raiva ressurgiu. Como ele ousava usar nossa foto de casamento como papel de parede enquanto dormia com outra? A audácia de Juliano não tinha limites. Eu respirei fundo, tentando afastar as emoções para me concentrar no essencial, desbloquear aquele celular. Comecei a tentar senhas familiares. Nosso aniversário de casamento. Erro, minha data de nascimento. Erro, a data de nascimento dele. Continuava errado. Tentei combinações das duas, o dia em que nos conhecemos. Nada funcionava. Cada vez que a tela exibia senha incorreta, meu coração sofria um novo corte. Parecia que ele havia rejeitado tudo o que pertencia ao nosso passado. Ele havia construído um novo mundo, uma nova vida na qual eu não existia. Quando eu estava prestes a desistir, pensando em levá-lo no dia seguinte a uma loja para desbloqueá-lo, um pensamento fugaz me ocorreu. Se a senha não tinha nada a ver comigo, era muito provável que tivesse a ver com ela. Lembrei-me das informações do prontuário médico. Clara Santos, nascida em 12 de agosto. Eu digitei a sequência 128, tremendo. A tela ainda exibia um erro, talvez com o ano de nascimento. Tentei novamente. 120.898.
O celular vibrou suavemente e a tela inicial apareceu. Eu havia conseguido. Mas o que senti não foi alegria, mas uma amargura que me perfurava até os ossos. Ele havia usado a data de nascimento da amante como senha. Essa substituição era mais cruel do que qualquer palavra. Com as mãos trêmulas, abri o aplicativo de mensagens. Dezenas de conversas apareceram com um contato salvo como "Meu anjo". Eu cliquei. Mensagens melosas e declarações de amor piegas me atingiram no rosto. "Meu amor, sinto tanta saudade. Meu campeão se comportou bem hoje. Te mandei um dinheiro para você comprar umas coisinhas e se cuidar." Eu percorri rapidamente, sentindo como se alguém estivesse apertando meu coração. E então encontrei o que procurava: mensagens sobre o trabalho. Descobri que Juliano e Clara eram colegas. Juliano era chefe de setor e Clara, uma funcionária sob suas ordens. Eles haviam começado o relacionamento há cerca de 3 meses, justamente na época em que Juliano começou suas viagens de negócios inesperadas. Em uma mensagem, Clara parecia preocupada comigo. Juliano a tranquilizou, enviando-lhe a foto de um falso certificado de divórcio, prometendo que nosso caso estava resolvido, mas que ainda não havíamos tornado público por medo de prejudicar minha reputação. Um falso certificado de divórcio. Sua trapaça foi construída com uma sofisticação e premeditação nauseantes. Mas o que me tirou o fôlego foi quando abri o aplicativo do banco. O histórico de transações mostrava que nos últimos 3 meses, Juliano havia transferido a Clara grandes somas de dinheiro, totalizando quase 50 mil reais. As 50 mil era o dinheiro que havíamos economizado com tanto esforço durante anos, com a intenção de dar de entrada em um apartamento em um bairro melhor. Ele não hesitou em usar nosso patrimônio comum para sustentar a amante. Os números dançavam diante dos meus olhos, como se zombassem da minha ingenuidade e confiança cega. O celular na minha mão não era mais um simples dispositivo de comunicação. Era uma caixa de Pandora cheia de provas de traição, engano e conspirações sujas. Com cuidado, tirei capturas de tela de todas as mensagens, do histórico de transações e do falso certificado de divórcio, e as enviei para um endereço de e-mail secreto. Essas seriam as armas mais afiadas na guerra que estava prestes a começar. Após uma noite quase em claro, minha cabeça girava com 1000 pensamentos, mas estranhamente, eu me sentia mais lúcida do que nunca. A evidência do celular de Juliano havia destruído qualquer ilusão que me restava sobre meu casamento. Não havia mais dor ou remorso, apenas a determinação de ir até o fim nesta disputa. Pela manhã, ao chegar ao hospital, a primeira coisa que fiz foi ir ao arquivo de prontuários médicos. Pedi para consultar o prontuário completo e os resultados dos ultrassons da paciente Clara Santos. Como sua médica responsável, meu pedido era totalmente legítimo. Com o prontuário em mãos, fui para minha sala e tranquei a porta. Virei as páginas uma por uma, lendo meticulosamente. Todas as informações coincidiam com o que eu já sabia. Mas minha atenção parou em um pequeno detalhe na folha de admissão inicial. Na seção Data da última menstruação, Clara havia declarado uma data de pouco mais de 2 meses atrás, e no diagnóstico do médico da emergência estava claramente indicado: gestação de aproximadamente 7 a 8 semanas. 7 ou 8 semanas, cerca de 50 dias. Esse número correspondia perfeitamente aos 3 meses que Juliano e ela estavam juntos. Se a gravidez datasse de 50 dias, era muito provável que o pai fosse Juliano. Isso representava um pequeno obstáculo para o meu plano. Mas eu não confiava em declarações. Eu confiava na ciência, no que meus olhos viam. Passei para a imagem do ultrassom realizado na noite anterior. Como ginecologista experiente, um simples olhar me bastava para estimar a idade gestacional, baseada nos parâmetros biométricos: diâmetro biparietal, circunferência abdominal, comprimento do fêmur. Coloquei o filme no negatoscópio e apertei os olhos, observando com atenção. Os números eram claros. O embrião estava bastante desenvolvido. Os órgãos básicos já estavam formados. Fiz um cálculo mental rápido, impossível ser dessa semana. Baseado no tamanho e grau de desenvolvimento, o feto tinha pelo menos 12 ou 13 semanas. Ou seja, 3 meses. 3 meses.
uma diferença enorme em relação aos 50 dias que Clara havia declarado. 3 meses antes, Juliano e Clara sequer haviam começado seu relacionamento ilícito. Isso só podia significar uma coisa: o bebê que Clara esperava não era de Juliano. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Aí estava a arma definitiva que eu procurava. Juliano estava sendo enganado. Ele esperava ansiosamente o filho de outro homem e, além disso, não poupava despesas para sustentá-los. Ele estava colocando em si mesmo, sem saber, os maiores chifres que se podia imaginar. Sua estupidez era desprezível, mas também risível. E Clara, ela não era ingênua. Ela havia calculado tudo meticulosamente, procurando um trouxa afortunado como Juliano, disposto a pagar para legitimar sua gravidez. O desmaio da outra noite, supostamente por preocupação, havia sido uma performance magistral. Fiquei sentada em silêncio por um momento, sentindo uma mistura de indignação e satisfação. De repente, tudo se tornou muito mais claro e simples. Eu não revelaria a verdade imediatamente. Não, seria muito fácil para eles. Eu jogaria o jogo deles. Eu deixaria Juliano continuar a se banhar em sua fantasia de paternidade. Eu o deixaria afundar ainda mais naquele lamaçal. Eu lhe permitiria cuidar com as próprias mãos daquele bebê, para no último momento jogar a verdade na cara dele. Eu queria ver sua expressão quando ele descobrisse que sua esposa e sua amante o haviam transformado em um perfeito palhaço. Essa dor, sem dúvida, seria 1000 vezes pior do que a de descobrir uma simples infidelidade. Eu sorri, um sorriso frio e calculista. O jogo estava ficando cada vez mais interessante. Naquela mesma tarde, depois que a tomografia de Juliano confirmou que ele tinha apenas uma leve contusão, ele veio me procurar. Ele me marcou um encontro na sala de descanso dos médicos, um lugar onde antigamente havíamos compartilhado breves momentos roubados do trabalho para ficarmos juntos. O cenário era o mesmo, mas as pessoas haviam mudado. Juliano entrou e fechou a porta com cuidado. Ele não parecia mais aterrorizado como na noite anterior. Em vez disso, exibia uma falsa calma. Ele me olhou com uma expressão complexa, uma mistura de culpa, escrutínio e algo que parecia um desafio. Sente-se, eu lhe disse, apontando a cadeira à frente, em voz tranquila. Eu estava mentalmente preparada para esta conversa. Eu sabia que tinha que interpretar um papel e fazê-lo perfeitamente. Juliano se sentou, entrelaçando as mãos sobre os joelhos. Ele permaneceu em silêncio por um bom tempo, como se estivesse escolhendo as palavras. Finalmente, ele falou em voz grave. Sofia, eu sinto muito. Eu sei que tudo o que eu disser agora é inútil, mas de verdade. Eu o interrompi, não com uma censura, mas com um soluço sufocado. Levei as mãos ao rosto e meus ombros começaram a tremer. As lágrimas, uma arma que eu raramente usava, jorraram com uma facilidade desconcertante. Eu chorei pelo meu casamento, pela confiança traída e pelo papel que era obrigada a desempenhar. Ao me ver chorar, Juliano pareceu desconcertado. Ele se levantou, andou pelo quarto e depois se sentou ao meu lado. Ele tentou colocar a mão no meu ombro, mas a retirou. Não fique assim, por favor. Eu sei que cometi um erro. Um erro? Que palavra suave você usa? Eu disse, levantando os olhos para encará-lo, com os olhos avermelhados. Você disse que ia viajar a negócios e estava com outra mulher, e ela ainda tem um filho seu. Juliano, o que eu sou para você? Uma idiota que você enganou todo esse tempo? Juliano evitou meu olhar e começou a ladainha de todos os adúlteros. Ele não só não se arrependeu, como teve a audácia de me culpar. Sofia, você precisa me entender. Faz 5 anos que estamos casados e não temos filhos. Eu sou o filho mais velho, a pressão dos meus pais, da família, você entende? Eu também desejo ser pai. E você está sempre com seu trabalho, com o hospital. Você já se preocupou de verdade com o que eu sinto? Ao ouvir essas palavras, meu sangue ferveu, mas eu consegui me conter. Eu tinha que parecer fraca, fazê-lo acreditar que havia atingido meu ponto sensível. Abaixei a cabeça e meus soluços se tornaram mais desesperados. Vendo que eu não respondia, Juliano se encorajou, acreditando ter encontrado minha fraqueza. Ele se ajoelhou na minha frente. Seu tom se suavizou, como se estivesse me concedendo um favor. As coisas chegaram a este ponto. Precisamos encontrar uma solução. Clara é uma boa menina. Ela também é uma vítima nisso tudo.
E o bebê não tem culpa. O que você diria se criássemos o bebê juntos? Você é médica. Certamente entenderá uma criança inocente, não é? Eu prometo que vou terminar com ela. Vamos ficar só com a criança. Recomeçamos do zero, como se fosse nosso filho. Uma solução doentia e repugnante. Ele queria que eu, sua esposa legítima, criasse o filho da sua amante. O egoísmo e a crueldade de Juliano superavam minha imaginação. Mas meu rosto só mostrava dor e confusão. Eu balancei a cabeça. Minha voz era apenas um sussurro. Eu não sei. Preciso de tempo para pensar. É demais para mim. Minha resposta ambígua era exatamente o que Juliano esperava. Aos olhos dele, uma mulher encurralada, que é lembrada ainda por cima da sua incapacidade de ter filhos, se torna fraca e fácil de manipular. Ele acreditou que eu estava hesitando, que com um pouco mais de tempo eu aceitaria docilmente sua proposta. Ele soltou um suspiro de alívio e se levantou, dando um tapinha no meu ombro. Tudo bem, eu te dou tempo. Pense bem, é a melhor solução para todos. Ele saiu, me deixando sozinha. Assim que a porta se fechou, minhas lágrimas cessaram. Limpei o rosto e minha expressão ficou glacial. A primeira cena havia ocorrido como planejado. Juliano havia baixado completamente a guarda. Ele nunca suspeitaria que a mulher fraca, que acabara de chorar na frente dele, estava armando uma armadilha muito maior, esperando que ele e sua amante caíssem nela. 3 dias depois, como eu havia previsto, era o aniversário de 60 anos da minha sogra. Todo ano, Juliano e eu organizávamos a viagem para a casa da família no interior de São Paulo para preparar tudo com antecedência. Mas este ano, o incidente havia mudado tudo. Juliano se desculpou, dizendo que precisava ficar em São Paulo para cuidar de uma conhecida doente. Eu, é claro, tinha que interpretar o papel da nora devotada. Eu sabia que minha sogra era uma mulher que dava muita importância às aparências e gostava muito de mim. Ela sempre me considerou o orgulho da família. Uma nora bonita, inteligente e atenciosa. Eu decidi explorar esse afeto ao máximo. Naquela manhã, fui às Galeries Lafayette e comprei um lindo colar de pérolas de alta qualidade. Seu preço equivalia a quase um mês do meu salário. Este presente não era apenas para ganhar os favores da minha sogra, mas também um teste para Juliano. Quando voltei para casa para arrumar minhas malas, Juliano, que acabara de chegar do hospital, viu o luxuoso estojo sobre a mesa e franziu a testa. O que você comprou de tão caro? O aniversário da mamãe é algo simples, não precisa de tanto. Eu o olhei e sorri interiormente, mas mantive a calma por fora. Mamãe faz 60 anos. Isso só acontece uma vez na vida. Eu quero que ela fique feliz. Dinheiro é importante, mas os sentimentos são mais. Você não acha? Juliano não disse mais nada, mas sua expressão o traiu. O dinheiro o incomodava. Ele podia gastar milhares de reais com a amante, mas um presente para a própria mãe lhe parecia um desperdício. Eu sabia que, em sua mente, esse dinheiro deveria ser para Clara, para seu filho. Eu dirigi sozinha até o sítio da família. A casa dos meus sogros ficava na periferia, em um ambiente calmo e tranquilo. Ao me ver chegar sozinha, minha sogra ficou um pouco surpresa, mas não me censurou. Ela segurou minhas mãos e disse com afeto: Juliano e eu trabalho de novo, minha filha. Bom, não faz mal. Contanto que você esteja aqui, estou feliz. A festa de aniversário foi uma celebração familiar íntima. Eu mesma cozinhei os pratos favoritos da minha sogra e não parava de cuidar dela e mimá-la. Meu presente caro a fez radiar de felicidade. Ela não parava de mostrá-lo aos parentes. Durante toda a noite, eu mantive um sorriso nos lábios, interpretando perfeitamente meu papel de nora ideal. Naquela noite, quando todos foram embora, enquanto eu ajudava minha sogra a arrumar a cozinha, Juliano ligou. Eu fingi ir ao banheiro, mas fiquei escondida atrás da porta, escutando a conversa deles. Mãe, como foi o aniversário? Você se divertiu? Juliano disse em tom lisonjeiro. Depois de algumas perguntas de cortesia, ele foi direto ao ponto. Mãe, o dinheiro da desapropriação do terreno atrás da casa, a prefeitura já pagou? Minha sogra respondeu. Sim, eles depositaram na semana passada. Por que você está perguntando? Não, por nada, Juliano gaguejou. É que eu preciso de um pouco de dinheiro para um investimento, um negócio, para ver se vocês poderiam me emprestar um pouco.
Assim que eu puder, eu devolvo. Meu coração acelerou. Como eu havia previsto, ele precisava de dinheiro para Clara. Ouvi claramente o suspiro da minha sogra do outro lado da linha. Investimentos de novo? O dinheiro que estamos guardando é para o futuro de vocês, meu filho. Mas você deveria falar com sua esposa. Sofia é uma menina sensata. Não tome decisões sozinho. Eu sei, mãe, mas é um negócio de homem. Se eu falar com ela, talvez ela não entenda. Por favor, mãe, me empresta. Eu prometo que vou ter lucro. Juliano continuava a insistir. Eu não precisei ouvir mais. Era o suficiente. Ele não só me traía, mas também estava tentando tirar dinheiro dos pais para sustentar a amante e o filho de outro. A baixeza de Juliano havia apagado qualquer sentimento que eu ainda pudesse ter por ele. Eu voltei em silêncio para ir à cozinha e continuei a arrumar como se nada tivesse acontecido. Mas na minha mente, um novo plano, muito mais cruel, já estava se formando. Durante o jantar na casa dos meus sogros, o ambiente estava muito alegre. Meu sogro, um homem de poucas palavras, mas muito carinhoso, não parava de me servir comida. Minha sogra não poupava elogios à nora. No meio de conversas casuais, ela de repente me olhou e suspirou. Vocês estão casados há 5 anos, os dois com empregos estáveis. Vão continuar planejando por muito tempo. É hora de pensar em crianças. Seu pai e eu já estamos idosos. Só queremos ter um netinho para mimar. Este era o momento que eu estava esperando. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, esse assunto voltaria à tona. Ao ouvir minha sogra, eu coloquei meus talheres suavemente na mesa. Meus olhos, que até então haviam brilhado de alegria, cobriram-se de repente com um fino véu de tristeza. Abaixei a cabeça e meus ombros começaram a tremer levemente. A atmosfera na mesa ficou instantaneamente tensa. Meus sogros, ao verem minha reação, ficaram confusos. Minha filha, eu não disse por mal. Não leve a mal. Minha sogra se apressou em dizer. Eu levantei a cabeça, com os olhos já avermelhados, forçando um sorriso. Não, não é isso, mãe. Não é por causa do que a senhora disse. É que... Eu comecei a dizer, mas me engasguei em um soluço e não consegui continuar. Todos os olhares se voltaram para mim, cheios de preocupação. Aproveitei aquele momento, mergulhei a mão na minha bolsa e tirei um papel dobrado em 4. Um papel que eu havia preparado com antecedência. Era um laudo de análise clínica falsificado com grande expertise, com as assinaturas e carimbos correspondentes do hospital. Com a mão trêmula, deslizei-o para minha sogra. Minha voz estava embargada. Na verdade, eu escondi isso de vocês por muito tempo. Nós também queremos ter filhos, de verdade. Mas o problema sou eu. Minha saúde não permite. Minha sogra colocou os óculos e pegou o papel para ler. Seu rosto empalideceu. O laudo indicava claramente um diagnóstico de altos níveis de prolactina no sangue, afetando a ovulação e a capacidade de conceber. Era uma condição médica real e uma das causas comuns de infertilidade feminina, cujo diagnóstico e tratamento são complexos. Eu havia escolhido essa doença para que minha performance fosse mais crível. Meu Deus, como é possível? Exclamou minha sogra, a voz cheia de espanto e compaixão. Ela se virou para me olhar com uma expressão de profunda pena. Por que você não nos disse antes, minha filha? Minha pobre querida, sofrendo sozinha todo esse tempo. Eu só conseguia balançar a cabeça enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu tinha medo que vocês se preocupassem. Estou em tratamento, mas o médico diz que vou precisar de tempo. O resto do jantar transcorreu em silêncio. Ninguém tinha ânimo para conversas alegres. Meu sogro apenas continuou a me servir mais comida, um gesto de conforto silencioso. Com minha performance, Juliano, que não estava presente, certamente se sentiria aliviado se soubesse. Ele não disse uma palavra quando eu lhe contei por telefone. Essa farsa havia atingido 2 objetivos de uma só vez. Primeiro, eu havia colocado toda a responsabilidade do problema de infertilidade em mim. Juliano estava completamente inocentado, como um homem saudável que simplesmente teve o azar de se casar com uma mulher com problemas. Segundo, e mais importante, eu havia reforçado solidamente a razão pela qual ele precisava ter um filho fora do casamento. Agora, seu filho com Clara não era mais um ato de adultério condenável, mas podia ser interpretado como o desejo legítimo de um homem que aspira a um herdeiro, para perpetuar o nome da família, já que sua esposa não pode lhe dar um.
Juliano devia estar secretamente me agradecendo por ter aberto o caminho. Ele jamais suspeitaria que essa cortina de fumaça era apenas uma etapa intermediária. O falso laudo sobre minha doença tornaria o laudo verdadeiro sobre sua azoospermia, ausência de espermatozoides, que eu revelaria mais tarde, um golpe devastador, uma verdade irrefutável que não lhe deixaria escapatória. Eu havia conseguido fazê-lo acreditar cegamente que o problema vinha de mim e que o filho de Clara era sua única esperança. Ao voltar para São Paulo, depois da viagem ao interior, eu me sentia muito mais forte. Cada etapa do meu plano avançava na direção certa. Juliano havia engolido completamente a história que eu inventei. Ele se mostrava até compreensivo e me consolava. Mas eu sabia que por trás dessa fachada se escondia sua satisfação por ter se livrado do fardo. Enquanto isso, Clara permanecia docilmente internada. Sob meus cuidados, tudo estava sob controle. No entanto, eu sabia que para garantir a vitória, eu precisava conhecer meu adversário a fundo. Clara não podia ser simplesmente uma jovem ingênua que se envolveu nisso. O engano sobre a idade do feto provava que ela era uma pessoa calculista. Eu precisava saber mais sobre seu passado, seus relacionamentos anteriores, seu ambiente familiar. Lembrei-me de Marcos, um antigo colega da faculdade. Marcos não seguiu a medicina. Ele estudou direito e, depois de alguns anos, abriu uma renomada agência de detetives particulares. Não tínhamos contato frequente, mas a amizade dos nossos anos de estudante ainda existia. Eu decidi chamá-lo. Marquei um encontro com Marcos em um café tranquilo. Quando eu lhe contei minha situação em linhas gerais, ele não conseguiu esconder a surpresa. Ele me deu um tapinha no ombro com empatia. Não consigo acreditar, Sofia. Eu sempre pensei que você e Juliano eram um casal perfeito, mas bom, o que está feito, está feito. Como posso te ajudar? Preciso que você investigue uma pessoa, eu lhe disse, entregando-lhe uma folha com todas as informações sobre Clara que eu havia obtido de seu prontuário médico. Nome completo, data de nascimento, local de origem. Eu quero saber tudo sobre o passado dela. Quanto mais detalhado, melhor. Marcos olhou para o papel e assentiu com profissionalismo. Tudo bem, não é difícil. Me dê uma semana. Exatamente uma semana depois, Marcos me ligou. Nos encontramos no mesmo lugar. Ele colocou sobre a mesa uma pasta bastante grossa. Tudo o que você precisa está aqui. Abri a pasta, com o coração batendo um pouco mais rápido. As informações que ela continha superavam em muito minhas expectativas. Clara vinha de uma família modesta de uma cidade pequena, mas desde que chegou a São Paulo para a faculdade, sua vida havia mudado completamente. Ela era conhecida como uma das garotas mais bonitas da sua faculdade, sempre cercada de pretendentes. O fato mais revelador era que, no segundo ano, ela já havia se casado com um jovem milionário, filho do dono de uma grande construtora. O casamento durou pouco mais de um ano. Segundo as informações de Marcos, o motivo do divórcio foi que Clara não conseguia se integrar à família do marido. Mas o ponto-chave era que, após o divórcio, Clara havia recebido uma indenização financeira enorme, suficiente para comprar um pequeno apartamento e viver confortavelmente por muito tempo. Após o divórcio, Clara não voltou para a faculdade. Ela começou uma vida de luxo, frequentando vários homens ricos e mais velhos que ela. Seu trabalho na empresa de Juliano era apenas uma fachada. Ela estava lá há pouco tempo. A pasta incluía várias fotos de Clara entrando e saindo de restaurantes e hotéis de luxo, com homens diferentes. Tudo isso havia acontecido pouco antes de conhecer Juliano. Ao ler isso, entendi tudo. Clara não era uma caçadora de fortunas amadora. Ela era uma profissional. Ela sabia como usar sua beleza e aparente fragilidade como isca para homens com dinheiro e status, mas com problemas conjugais como Juliano. O bebê que ela carregava no ventre era muito provavelmente o resultado de um de seus relacionamentos fugazes anteriores. E Juliano, com seu desejo cego de ter um filho, havia se tornado o trouxa perfeito. Fechei a pasta, sentindo um frio glacial em mim. Meu ódio por Juliano e Clara se multiplicou. Eles não só me traíram, mas eram dois golpistas colaborando para se apropriarem do meu patrimônio. Eu agradeci a Marcos e paguei generosamente pelos seus serviços.
com a pasta em mãos, eu sabia que tinha uma nova carta na manga. Essa guerra seria sem piedade. Poucos dias depois, Clara teve alta do hospital. Sua saúde havia se estabilizado, e mantê-la por mais tempo despertaria suspeitas desnecessárias. Eu assinei seu boletim de alta e lhe dei as recomendações habituais para uma gestante, como uma médica dedicada. Clara me agradeceu efusivamente, seu olhar completamente desprovido de suspeita. Naquela manhã, eu tirei o dia de folga. Não voltei diretamente para casa, mas dirigi até um café em frente à entrada do hospital. Escolhi uma mesa em um canto de onde eu podia observar a área de saída. Eu queria ver com meus próprios olhos para onde Juliano estava levando seu novo lar. Por volta das 9 horas, Juliano apareceu. Ele dirigia o carro que havíamos comprado juntos a crédito, agora usado para transportar sua amante. Ele ajudou Clara a sair do hospital, com cautela. Abriu a porta do carro para ela e a instalou no assento. Esses gestos ternos e atenciosos, que antes eram só para mim. Agora, ao vê-los, não senti mais dor, apenas uma amarga ironia. O carro arrancou. Eu liguei o meu e o segui a uma distância segura. O carro de Juliano não se dirigiu nem para nossa casa, nem para a casa dos pais dele. Ele seguiu para um novo bairro residencial na zona sul de São Paulo, uma área próspera, com modernos prédios de apartamentos de luxo. Meu coração apertou. Tive um mau pressentimento. Finalmente, o carro parou em frente ao portão de um elegante edifício. Um prédio que eu não podia esquecer. Era o apartamento que havíamos comprado há 2 anos com todas as nossas economias. Nós havíamos planejado juntos que, quando tivéssemos um filho, ele iria para a escola internacional que ficava próxima. E nós nos mudaríamos para lá. Essa casa abrigava todos os nossos sonhos e projetos de um futuro feliz. Lembro-me de que há 3 meses, na mesma época em que Juliano começou seu relacionamento com Clara, ele voltou para casa muito feliz e me anunciou que havia encontrado um inquilino para aquele apartamento por um preço excelente. Ele disse que o alugaríamos para obter uma renda, enquanto continuávamos a viver em nossa casa habitual. Na época, eu acreditei cegamente e até o parabenizei por ser tão previdente. Acontece que tudo era uma mentira descarada. Ele não o tinha alugado. Ele o estava preparando para sua nova família, uma família sem mim. Sentada no carro, vi Juliano ajudar Clara a entrar no prédio. Eu segurei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A indignação atingiu o clímax. Era minha casa, comprada com o suor do meu rosto. E agora havia se tornado o ninho de amor de uma intrusa e do filho de outro. Ele não só me traiu, mas estava usurpando meus bens à vista de todos. A crueldade de Juliano havia ultrapassado todos os limites. Ele não queria apenas um filho. Ele queria arrancar de mim tudo o que era meu. Meu amor, meu dinheiro e até a casa dos meus sonhos. Muito bem. Se ele queria jogar até o fim, eu o seguiria no seu jogo. Eu os deixaria desfrutar de sua felicidade efêmera naquela casa. Quanto mais alto eles subissem, mais dura seria a queda. Eu os faria devolver tudo com juros. Peguei meu celular e disquei um número. Escritório de Advocacia, Dr. Marcos Freitas. Bom dia. Depois de descobrir que Juliano havia instalado Clara na nossa própria casa, precisei de alguns dias para me acalmar. A raiva inicial deu lugar a uma determinação de aço. Comecei a próxima fase do meu plano, me aproximar de Clara e fingir me preocupar com ela. Liguei para Juliano, mantendo um tom de voz fraco e resignado. Querido, eu pensei muito nestes últimos dias. Talvez você tivesse razão. O bebê não tem culpa. Eu gostaria de ir visitá-los, ela e a criança. Afinal, parece que seremos uma família no futuro. Do outro lado da linha, Juliano se mostrou incrivelmente feliz e surpreso. Ele não parava de me parabenizar por ser tão compreensiva e generosa. Ele não suspeitou de nada. Aos olhos dele, eu era uma mulher que havia aceitado seu destino de não poder ter filhos e que estava tentando salvar seu casamento a todo custo. Ele me deu o endereço imediatamente e me disse para ir à tarde, quando ele voltasse do trabalho. Naquela tarde, fui ao apartamento. Juliano me abriu a porta com um sorriso radiante. Clara estava sentada no sofá. Ao me ver, ela ficou um pouco constrangida e envergonhada. Eu sorri amavelmente para ela. Eu havia trazido uma grande cesta de frutas e alguns produtos nutritivos para gestantes. Olá, Clara, eu sou Sofia, eu lhe disse em voz suave.
Eu vim ver como vocês estão, você e o bebê. Não se preocupe, considere-me como família. Clara, que Juliano já devia ter preparado, rapidamente se mostrou amigável. Nós nos sentamos para falar, principalmente sobre a gravidez e os cuidados. Eu usei todo o meu conhecimento médico para lhe dar conselhos úteis, o que fez com que Juliano e ela me olhassem com admiração e confiança. Durante a conversa, Juliano comentou alegremente. Ultimamente, Clara tem tido desejos muito estranhos. Sofia, ela quase não come comida normal. Ela só tem vontade de coisas ácidas e apimentadas. Ela tem uma obsessão especial por comida mexicana. Ela pede quase todos os dias. Ao ouvir isso, senti uma pontada. Na pasta de Marcos havia um detalhe crucial. O prontuário médico de Clara mostrava que ela tinha histórico de cálculo renal e que havia estado em tratamento. É recomendado que pessoas com esse histórico evitem alimentos muito salgados, apimentados, gordurosos e à base de ácido. Exatamente os ingredientes de muitos pratos exóticos e ricos. Era a oportunidade perfeita, uma armadilha servida em uma bandeja de prata. Virei-me para Clara com um olhar compreensivo, fingindo entender do assunto. É normal que o paladar mude durante a gravidez. Você precisa comer o que tem vontade. Se a mãe come com prazer, a criança cresce saudável. Juliano, você precisa mimá-la. A gravidez é muito difícil. É preciso cuidar e mimar. Eu até adicionei de propósito. Eu conheço um novo restaurante mexicano aqui perto que é incrível. Os tacos ao pastor e as margaritas de lá são deliciosos. Temos que ir nós duas um dia desses. Quando estamos grávidas e comemos o que o corpo pede, não há nada melhor. Juliano, ao me ouvir, assentiu com entusiasmo e olhou para Clara com ternura. Está vendo, querida? Até a Sofia diz, coma o que você tem vontade, eu te dou tudo. Clara, radiante de felicidade, me via como uma cunhada compreensiva. Ela não tinha ideia de que meus conselhos, aparentemente bem-intencionados, eram, na verdade, um veneno suave que a empurrava lentamente para a armadilha que eu lhe havia armado. Eu queria que seu problema de cálculo renal reaparecesse e que o fizesse no momento certo e da maneira mais virulenta possível. Só então, meu drama poderia atingir o clímax. O tempo passou. Quase um mês depois de ter começado a interpretar meu papel de cunhada benevolente, eu visitava frequentemente o apartamento de Juliano e Clara. Às vezes, eu lhes trazia comida. Outras vezes, acompanhava Clara às suas consultas ginecológicas. Nossa relação havia se tornado muito próxima. Clara confiava inteiramente em mim e me contava tudo, até seus segredos mais íntimos. Juliano, por sua vez, estava cada vez mais satisfeito, convencido de que tinha tudo sob controle. Uma esposa, uma amante e um filho a caminho. Enquanto isso, eu continuava a monitorar discretamente a saúde de Clara. Eu sabia que com aquela dieta descontrolada, rica em especiarias e gordura, seus rins protestariam mais cedo ou mais tarde. Eu sentia que o momento estava se aproximando. Era hora de eliminar os obstáculos desnecessários para preparar o grande ato final. O maior obstáculo eram meus sogros. Eles me amavam e confiavam em mim. Mas era precisamente por isso que, se estivessem na cidade quando tudo explodisse, as coisas poderiam tomar um rumo que eu não conseguiria controlar. Minha sogra, embora me apreciasse, jamais aceitaria que seu filho fosse enganado dessa maneira. Ela faria o impossível para proteger Juliano e salvar as aparências da família. Eu não queria imprevistos no meu plano. Eu precisava de uma razão plausível para que eles se ausentassem da cidade por um tempo. E a oportunidade surgiu. Eu sabia que meus sogros sempre sonharam em fazer uma viagem para Natal, no Rio Grande do Norte, mas nunca se decidiam para não gastar dinheiro. Em um fim de tarde de fim de semana, liguei para eles. Depois de perguntar como estavam, eu lhes disse alegremente: pai, mãe, no meu trabalho, me deram de presente uma viagem para Natal para 2 pessoas, tudo incluso. 5 dias e 4 noites em um resort 5 estrelas. Mas Juliano e eu estamos atolados de trabalho e não podemos ir. A viagem não é reembolsável e seria uma pena perdê-la. Por que vocês não vão no nosso lugar? Considerem como um presente da sua nora e do seu filho. Claro, era mentira. Eu havia pago a viagem do meu próprio bolso, mas era uma mentira muito doce.
Meus sogros do outro lado do telefone ficaram em êxtase. No início, eles recusaram, dizendo que era uma despesa grande, mas eu usei todos os meus argumentos para convencê-los. Eu lhes disse que se eles não fossem, a viagem seria cancelada e isso me faria muito mal. Finalmente, eles aceitaram. Que nora boa nós temos! Que sorte a nossa! Minha sogra me disse ao telefone, com a voz embargada pela emoção. Eu sorri. A imagem de uma nora devotada, traída e resignada, que ainda se preocupava com a família do marido, estava solidamente reforçada. Quando eles voltassem da viagem, confiariam ainda mais em mim e ficariam incondicionalmente do meu lado. Essa viagem não eliminou apenas um obstáculo, mas foi um investimento emocional muito inteligente. Tudo estava pronto. Agora eu só tinha que esperar. Esperar que o último peixe mordesse a isca. Como eu havia previsto, o que tinha que acontecer, aconteceu. Quase um mês depois, que meus sogros embarcaram alegremente para Natal. Em uma noite de fim de semana, enquanto eu estava de plantão no hospital, o celular de Juliano, que eu ainda guardava, permaneceu em silêncio, mas meu celular pessoal tocou. Era Juliano. Meu coração acelerou. Eu sabia que o momento havia chegado. Alô? Eu atendi, fingindo uma voz sonolenta. Sofia, Sofia, me ajuda! A voz de Juliano do outro lado era um grito de pânico. Clara! Clara está se contorcendo de dor na barriga. Ela está pálida como um fantasma. Eu me endireitei de repente. Interiormente, senti um frio glacial, mas minha voz soou alarmada. Onde dói? Como é a dor? Acalme-se e me explique direito. Ela diz que é uma dor aguda na região lombar, que desce para a virilha. Ela tem ondas de dor e está suando muito. Estou com muito medo, Sofia. E se for uma ameaça de aborto? Juliano mal conseguia falar. Sua respiração estava ofegante. Na minha mente, eu já tinha um diagnóstico preliminar. Cólica nefrética. Minha armadilha gastronômica finalmente havia feito efeito. Eu reprimi um arrepio de satisfação e me certifiquei de que minha voz não tremesse. Não se preocupe, traga-a para uma emergência imediatamente. Rápido, eu vou avisar para que estejam prontos. Eu desliguei e liguei imediatamente para a emergência, informando sobre um possível caso de cólica renal em uma gestante de 4 meses que estava a caminho. Depois, me sentei em silêncio na sala de plantão, esperando. Tudo estava se desenrolando exatamente como em um roteiro meticulosamente preparado. Meia hora depois, Juliano chegou com Clara. Ela jazia na maca, o rosto branco de dor. Juliano corria de um lado para o outro, o rosto transtornado. Após os exames e o ultrassom de rotina, os resultados confirmaram meu diagnóstico. Clara estava sofrendo de uma cólica ureteral aguda. Um cálculo de tamanho considerável estava preso perto da bexiga, causando uma hidronefrose grave. Na manhã seguinte, logo no final do meu plantão, Juliano veio me procurar, o rosto exausto e com olheiras. Ele me levou para um canto tranquilo do corredor e me implorou. Sofia, o urologista diz que Clara precisa de uma cirurgia para remover o cálculo. Caso contrário, o rim pode ser danificado. Mas eu tenho medo que a cirurgia afete meu filho. Você é ginecologista. Não há outro jeito? Uma maneira de remover o cálculo e salvar a criança? Seu egoísmo se manifestava mais uma vez. Em sua cabeça, só existia o filho dele. A dor e a vida de Clara pareciam secundárias. E era exatamente isso que eu queria. Eu fingi pensar profundamente e depois disse: uma cirurgia neste estágio da gravidez envolve riscos para o feto. É verdade, mas deixar o cálculo lá também é muito perigoso para a mãe. Existe um tratamento conservador. Podemos injetar altas doses de progesterona para relaxar a musculatura lisa, na esperança de que o cálculo se mova e seja expelido. No entanto, a taxa de sucesso não é alta e, se falhar, o estado da mãe pode piorar. Ao ouvir as palavras tratamento conservador, os olhos de Juliano brilharam. Ele segurou minha mão com desespero. Vamos fazer isso, Sofia. Eu não posso perder essa criança. Clara é forte, ela vai aguentar. Tenho certeza de que meu filho protegerá a mãe. Eu retirei minha mão suavemente, sentindo um desprezo absoluto. Se é sua decisão, eu não vou me opor. Mas cabe a você falar com o urologista e assinar o termo de consentimento informado, assumindo toda a responsabilidade.
Eu só posso te aconselhar como acompanhante. Juliano assentiu várias vezes. Ele me agradeceu 1000 vezes e saiu correndo para procurar o médico. Ele não sabia que sua corajosa decisão daquele dia era a última pá de terra no túmulo da sua maior esperança. O peixe estúpido havia engolido a isca, a linha e o chumbo. Com uma cegueira e obstinação próprias de quem deseja um herdeiro, Juliano ignorou os avisos dos urologistas. Ele insistiu no tratamento conservador para Clara e assinou o documento, assumindo todos os riscos. Talvez para evitar um caso complicado com um acompanhante tão obstinado, os médicos acabaram cedendo ao seu pedido. No entanto, Juliano não quis que Clara recebesse o tratamento no meu hospital. Talvez ele temesse minha interferência ou simplesmente quisesse levar sua amante para um lugar mais discreto. Ele solicitou a alta voluntária de Clara e a levou para uma grande clínica particular na periferia para iniciar o tratamento com progesterona. Eu sabia de tudo, mas não disse nada. Apenas me contentei em observar em silêncio. Nos dias seguintes, a situação de Clara não melhorou como Juliano esperava. As cólicas nefréticas a torturavam diariamente com intensidade crescente. O cálculo obstinado não se movia, enquanto a retenção de líquido no rim piorava. Clara começou a ter febre alta, um sinal de infecção urinária. Juliano continuava a acreditar obstinadamente que, com paciência, tudo se resolveria. Ele continuava a levá-la à clínica particular para suas injeções, ignorando a evidente deterioração de Clara. E então, o pior aconteceu. Em uma tarde, enquanto eu me preparava para encerrar meu plantão, o telefone da emergência da maternidade tocou. Uma voz alarmada da emergência me informou: Doutora Costa, uma emergência obstétrica extremamente grave acaba de ser admitida. Paciente Clara Santos, gestante de aproximadamente 4 meses, em estado de choque séptico, falência múltipla de órgãos e com sinais de hemorragia vaginal maciça. Desça para avaliação imediatamente e prepare o centro cirúrgico de emergência. O nome Clara Santos ressoou como um trovão. Eu sabia que o drama havia atingido seu clímax. Com a maior calma possível, dei as ordens. Preparar o bloco, reservar sangue e todo o equipamento de reanimação. Depois, me troquei rapidamente e desci para a emergência. A cena era caótica. Clara jazia na maca, o rosto acinzentado, a respiração mal perceptível. Abaixo dela, o sangue encharcava o lençol. Juliano estava ao lado dela tremendo, com as roupas desgrenhadas e uma expressão de terror absoluto, como uma alma em sofrimento. Ao me ver, ele correu em minha direção como se eu fosse sua única salvação. Sofia, salve-os, salve minha esposa e meu filho. Eu afastei a mão dele com um gesto seco e me aproximei da cama friamente. O estado de Clara era pior do que eu imaginava. O choque séptico da infecção urinária havia se espalhado por todo o corpo, causando um distúrbio de coagulação que resultou em hemorragia uterina. Não detectávamos mais batimentos fetais. O bebê estava morto. O problema não era mais salvar a criança, mas correr contra o tempo para salvar a vida da mãe. Preparem-na para subir para o bloco imediatamente. Avisem a anestesia e a reanimação. É uma emergência vital, ordenei em voz firme. Depois me virei para Juliano, o olhar vazio de emoção. O estado da paciente é crítico. O prognóstico é muito reservado. Você é o acompanhante. Prepare-se para o pior. Com isso, com as enfermeiras, empurrei a maca em direção ao elevador, deixando Juliano petrificado no meio do caos da emergência. Ele provavelmente ainda não entendia que sua própria ignorância e obstinação os haviam levado aos portões da morte. A luz do centro cirúrgico era ofuscante, a tensão palpável. Na mesa de operação, Clara jazia imóvel. Sua vida estava por um fio, sustentada por um emaranhado de máquinas e soros. A hemorragia uterina estava incontrolável. Seu útero, em atonia após o aborto, não se contraía. O sangue jorrava incessantemente. Havíamos esgotado todos os medicamentos uterotônicos. Havíamos tentado todas as técnicas conservadoras possíveis, mas nada funcionava. Após mais de 1 hora de luta desesperada, o professor que liderava a cirurgia, meu respeitado mentor, teve que tomar a decisão mais difícil. Ele se virou para mim e para os outros colegas e, em voz grave e pesada, disse:
Não há outra opção. A paciente tem uma coagulopatia grave e atonia uterina completa. Se não realizarmos uma histerectomia para interromper a hemorragia imediatamente, a perderemos em minutos. Todos nós ficamos em silêncio. Sabíamos que era o último recurso, uma solução cruel, mas a única para salvar uma vida. Retirar o útero significava que Clara perderia para sempre sua capacidade de ser mãe. Mas entre a vida e a maternidade, a escolha era óbvia. Doutora Costa, o professor me chamou. Saia, por favor, explique a situação e peça aos acompanhantes para assinarem o consentimento informado. Não temos muito tempo. Eu assenti, retirei minhas luvas e saí do bloco. Juliano estava desabado em uma cadeira na sala de espera, a cabeça entre as mãos. Ao ouvir a porta, ele se levantou num pulo. Seus olhos injetados de sangue me olharam com esperança. Como ela está, Sofia? Eles estão bem, Clara e a criança, não estão? Eu o encarei. Minha voz saiu fria e precisa, como se eu estivesse lendo um relatório médico. O bebê não sobreviveu, e neste exato momento, a vida da senhora Santos está por um fio. Ela está sofrendo uma hemorragia maciça que não podemos controlar. A única maneira de salvá-la é realizar uma histerectomia total de emergência. Cada uma das minhas palavras foi como um golpe de martelo na mente de Juliano. Ele ficou atordoado e depois balançou a cabeça em desespero. Não, não é possível. Tirar o útero dela? Por quê? Você é médica. Deve haver outro jeito. Não há outro jeito, eu afirmei com firmeza. É a decisão da equipe médica. Precisamos que você assine o consentimento para a cirurgia imediatamente. Cada segundo que perdemos a aproxima de óbito. Eu lhe estendi o formulário e uma caneta. Juliano o encarou com as mãos trêmulas. Se ele assinasse, acabaria com o sonho de ser pai através daquela mulher. Se ele assinasse, seria ele quem lhe arrancaria a capacidade de ser mãe. Se ele assinasse, teria que enfrentar uma Clara que não lhe servia mais para nada. Mas se ele não assinasse, se tornaria cúmplice de um homicídio por negligência e teria que enfrentar a justiça. Ele estava encurralado, sem escapatória. O egoísmo inerente nele finalmente cedeu ao medo da responsabilidade. Ele soltou um grito de desespero, pegou a caneta e rabiscou seu nome no papel. Peguei o formulário, sem me dignar a olhá-lo por mais um segundo, e voltei para o bloco. A cirurgia foi rápida. Com o útero removido, o foco principal da hemorragia foi eliminado. Clara, por enquanto, estava fora de perigo. Sua vida havia sido salva, mas ela havia pago um preço muito alto por sua estupidez e pela crueldade de Juliano. E Juliano? Ele havia assinado ele mesmo a sentença que pôs fim ao seu próprio futuro. Mas isso era apenas o começo. O voo dos meus sogros aterrissou em uma tarde ensolarada, um contraste marcante com a tempestade que se preparava em mim. Eu havia organizado meu trabalho para poder buscá-los pessoalmente no aeroporto de Guarulhos. Eu queria ser a primeira a vê-los, a primeira a lhes dar a má notícia. Quando vi suas silhuetas familiares na porta de desembarque, corri em direção a eles. Meu rosto já exibia uma expressão abatida e aflita, meus olhos inchados, como se eu tivesse chorado por dias. Sofia, o que você está fazendo aqui? Você está com uma aparência horrível. Aconteceu alguma coisa? Minha sogra, após a alegria inicial, notou imediatamente meu estado. Eu não disse nada, apenas balancei a cabeça e desabei em lágrimas, apoiando-me em seu ombro como uma criança indefesa. Minha reação os alarmou. Eles me levaram para um banco próximo, perguntando incessantemente: "O que está acontecendo, minha filha? Conte-nos. Juliano fez algo com você?" Meu sogro, geralmente silencioso, também parecia impaciente. Recuperando o fôlego, eu os olhei, a voz entrecortada por soluços. "Pai, mãe, eu não sei como dizer a vocês." É Juliano. Comecei a lhes contar minha história, uma versão cuidadosamente editada e ensaiada. Eu lhes contei como havia descoberto por acaso a infidelidade de Juliano, como ele, longe de se arrepender, me havia culpado. Eu lhes contei que ele engravidou outra mulher, uma jovem colega de trabalho. Chorando, eu lhes disse que fiquei arrasada, que pensei em deixá-lo, mas que por eles, pela família, eu tentei aguentar e até aceitei visitar e cuidar da outra garota. Eu pensei que se eu fosse generosa, ele voltaria atrás.
Eu pensei que, como eu não podia lhe dar filhos, a culpa era minha, por ele ter feito algo assim. Mas eu estava errada, mãe. Eu estava errada. Eu desabei em um soluço inconsolável. Minha sogra ouvia, seu rosto passando da incredulidade à raiva. Ela dava grande importância à honra familiar e gostava de mim sinceramente. Que seu querido filho tivesse cometido tamanha baixeza era uma humilhação inaceitável. Aquele canalha, aquele infeliz, ela bufou entre os dentes, os olhos em chamas de fúria. Como ele ousa fazer isso com minha nora? Ter uma mulher como você e ir com uma vadia dessas? Ela se virou e segurou minha mão. Não chore mais, minha filha, eu estou aqui, eu vou fazê-lo pagar. Diga-me agora mesmo onde estão aquela piranha e o meu filho incapaz. Soluçando, eu respondi. Eles estão no hospital. Ela acabou de perder o bebê. Tiveram que operá-la. Bem feito! O karma! Me leve lá, agora mesmo. Eu tenho que ver a cara daquela que ousa destruir uma família e eu tenho que dar uma lição no meu filho. Minha sogra se levantou, fulminante. Eu sabia que havia acendido o pavio da sua raiva, exatamente como eu queria. Ela seria meu ariete, aquela que abriria o caminho para o meu ato final. Eu sequei minhas lágrimas e os acompanhei até o carro. Nós nos dirigimos diretamente para o hospital, onde a verdadeira tempestade estava prestes a se desencadear. Chegamos ao hospital durante o horário de visitas da tarde. O corredor da maternidade estava lotado. Eu guiei meus sogros diretamente para o quarto, onde Clara estava se recuperando da cirurgia. Juliano estava lá dentro, descascando uma maçã para ela. Juliano! O grito autoritário da sua mãe fez Juliano dar um salto. A faca caiu das suas mãos com um barulho seco. Ele se virou e seu rosto ficou lívido ao nos ver aos três na porta. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Minha sogra, sem uma palavra, entrou como uma fúria. Ela se aproximou da cama, olhou para Clara com desprezo e depois se virou para Juliano. Um tapa forte ressoou no quarto. Infeliz! E você tem a audácia de perguntar o que estamos fazendo aqui? Olhe o desastre que você causou. Então ela se virou para Clara, que havia se encolhido de medo na cama. Outro tapa, desta vez para ela. E você, vadia desavergonhada, você se diverte seduzindo homens casados e destruindo famílias. O quarto mergulhou no caos. Juliano tentou segurar a mãe, implorando. Mãe, por favor, não aqui. É um hospital. Clara, depois do golpe, desabou em lágrimas e, de repente, como um animal encurralado, gritou apontando para mim. A culpa não é minha, é dela. Foi ela quem matou meu filho. Foi ela quem fez tirarem meu útero. Senhora, ela é médica aqui. Ela planejou tudo. O grito de Clara deixou todos atônitos, incluindo meus sogros e Juliano. Eles se viraram para me olhar com dúvida. Este era o momento que eu tanto esperava. Sem me abalar, dei um passo à frente, encarando todos com uma calma assustadora. Você diz que eu te fiz mal? Eu olhei Clara nos olhos, minha voz fria como gelo. Então, por que você não conta a todos quem era realmente o pai do bebê que você perdeu? Minha pergunta foi como um balde de água fria. Clara empalideceu, incapaz de articular uma palavra. Juliano franziu a testa. Sofia, que bobagem você está dizendo? Aquele era meu filho, de quem mais? Seu filho? Eu soltei uma risada carregada de sarcasmo. Você tem certeza? Você tem certeza de que pode ter filhos, Juliano? Lentamente. Tirei uma pasta da minha bolsa. Um laudo de laboratório que eu havia preparado há muito tempo. Não era o laudo falso sobre minha doença, mas um espermograma. Eu havia coletado uma amostra de Juliano em segredo, de suas roupas íntimas, e a enviado para um laboratório de prestígio. Eu mostrei o laudo a todos. Minha voz ressoou clara e firme, silenciando o murmúrio do corredor. Eu os convido a ler. Este é o resultado da análise do Sr. Juliano Moraes. Conclusão. Azospermia. Ausência total de espermatozoides no ejaculado. Para que todos entendam, ele é estéril. O quarto mergulhou em um silêncio absoluto. A palavra azospermia caiu sobre Juliano como uma sentença de morte. Ele foi o primeiro a reagir. Ele se atirou em mim e agarrou o papel. Seus olhos devoraram a conclusão.
Suas mãos tremiam tanto que o papel estalou. Mentira! É falso! Você o falsificou para me machucar! Ele rugiu, o rosto transtornado pela raiva e pelo pânico. Ele se virou para a mãe, procurando apoio. Mãe, não acredite nela. Ela está com ciúmes. É ela quem não pode ter filhos. Minha sogra, que até um instante atrás era um vulcão em erupção, estava agora paralisada. Ela pegou o papel que Juliano quase destruiu, tremendo. Ela apertou os olhos para ler cada palavra. À medida que lia, seu rosto ficava cada vez mais pálido. A raiva por Clara havia se transformado em um horror absoluto. Eu permaneci impassível. Você pode rasgá-lo se quiser. Eu tenho o original e uma cópia digital nos meus e-mails. E se você não acredita em mim, o setor de andrologia fica no andar de baixo. Você pode descer agora mesmo para fazer um teste e provar que eu estou mentindo. Minha calma o deixou ainda mais furioso. Ele gritou como um animal ferido e saiu correndo do quarto. Tudo bem, eu vou fazer o teste. Eu vou te mostrar quem está mentindo. No momento em que Juliano saía, a porta se abriu novamente. Mas desta vez não era uma enfermeira. Era um jovem vestido com roupas de marca, cabelo com gel e um ar arrogante. Eu o reconheci. Era o jovem milionário que Marcos havia investigado. O ex-marido de Clara. Clara, ao vê-lo, empalideceu ainda mais. Ela balbuciou. O que você está fazendo aqui? O homem a ignorou, sorriu sarcasticamente e aplaudiu ironicamente. Bem, que reunião interessante. Que drama familiar eu perdi. Ele passeou o olhar sobre meus sogros, sobre mim e parou na barriga lisa de Clara. Ouvi dizer que você se livrou do problema que tinha aí dentro. Muito bem, um estorvo a menos para mim. Então, ele se dirigiu aos meus sogros com uma reverência teatral. Boa noite. Desculpem a interrupção, mas creio que devo me apresentar. Eu sou o verdadeiro pai daquele feto. Outra bomba explodiu no quarto. Minha sogra cambaleou e teve que se agarrar à cama para não cair. O jovem continuou com desprezo. Seu querido filho é apenas um idiota que essa garota enrolou. Ela me fez acreditar que estava grávida para me extorquir uma boa soma de dinheiro, mas foi mais esperta e encontrou um trouxa, disposto a lhe dar dinheiro e uma casa, como o seu filho. Embora, para ser honesto, eu deva agradecê-lo. Ele deu de ombros. Graças à assinatura dele na autorização da cirurgia, eu me livrei do problema de forma limpa. Podemos dizer que ele recolheu meu lixo. Neste exato momento, Juliano voltou. Ele não tinha ido fazer o teste. Provavelmente percebeu o absurdo da situação no meio do caminho. Ele entrou a tempo de ouvir a última frase. A frase que apunhalou seu orgulho de homem. Estéril, traído, sustentando o filho de outro, perdendo dinheiro, sendo motivo de chacota para todos. Todas as verdades brutais caíram sobre ele ao mesmo tempo, destruindo sua razão. Seus olhos ficaram injetados de sangue. Não era mais raiva, era a loucura de um homem que perdeu tudo. Sem uma palavra, ele se atirou na cama. Antes que alguém pudesse reagir, ele agarrou Clara pelos cabelos e começou a agredi-la selvagemente. Vadia mentirosa! Você se atreveu a me enganar? Eu vou te matar! Ele rugia, seus gritos cheios de dor e fúria. O quarto se transformou em um hospício. Os gritos de Clara, as tentativas do meu sogro de detê-lo, os insultos do ex-amante e, finalmente, o som surdo da minha sogra desmaiando e caindo no chão. A cortina havia caído. A segurança do hospital não demorou a chegar. 2 homens corpulentos arrastaram Juliano para fora, enquanto ele continuava a praguejar. Clara jazia na cama, descabelada, o rosto inchado, chorando inconsolavelmente. Minha sogra foi socorrida pelas enfermeiras. Restavam apenas meu sogro, o ex-amante e eu no meio do desastre. Meu sogro parecia ter envelhecido 10 anos. Ele se deixou cair em uma cadeira, suspirando pesadamente. Quando a situação se acalmou, aproximei-me da cama de Clara. Ao me ver, ela se encolheu, os olhos cheios de ódio e medo. Eu me inclinei e lhe sussurrei no ouvido, para que só ela me ouvisse. E então, você viu o verdadeiro rosto dele? Ele amava você ou apenas o bebê que você carregava para perpetuar o nome da família? Agora que não há mais criança, ele não hesita em te bater. Não fui eu quem te levou a isso. Foi ele. Minhas palavras foram como um catalisador, purificando sua dor e raiva. Era verdade.
Juliano a havia ignorado quando ela estava sofrendo. Ele havia escolhido um tratamento perigoso e agora a havia agredido brutalmente. Todo o ódio de Clara se redirecionou para Juliano. Com uma força inesperada, ela pegou seu celular na mesinha de cabeceira e, com as mãos trêmulas, digitou freneticamente. Segundos depois, um vídeo íntimo dela e de Juliano foi enviado diretamente para o grupo de conversas de toda a empresa onde ele trabalhava. Foi um ato de autodestruição, a vingança final de alguém que não tinha mais nada a perder. As consequências foram imediatas. O escândalo sexual estourou. A diretoria da empresa, para proteger sua imagem, demitiu Juliano e Clara no dia seguinte. A carreira que Juliano havia construído durante anos se desfez em fumaça em uma noite. Eu também não perdi tempo. Na manhã seguinte, com meu advogado Marcos, entrei com o pedido de divórcio no tribunal, com todas as provas irrefutáveis. O vídeo da infidelidade, os extratos bancários das transferências para Clara, o falso certificado de divórcio e a declaração dos meus sogros. O julgamento foi rápido. O juiz determinou que Juliano havia cometido falta grave e havia desviado e ocultado bens comuns durante o casamento. A totalidade do patrimônio, incluindo as 2 casas e o dinheiro restante na conta, foi-me atribuída. Juliano saiu do tribunal de mãos vazias, sem casa, sem trabalho, sem um centavo. O destino de Clara não foi melhor. Depois de perder tudo, seu filho, sua capacidade de ser mãe, seu trabalho e o homem em quem ela pensava se apoiar, sua saúde mental desmoronou. O choque e o trauma físico a mergulharam em um estado de psicose. Ela chorava e ria sem controle. Falava de forma incoerente. Finalmente, sua família teve que interná-la em um centro de saúde mental. Os 2 carrascos haviam pago o preço justo pelos seus atos. Quando o julgamento terminou, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A primeira coisa que fiz foi colocar à venda o apartamento de luxo, aquele que antes foi meu sonho, e se tornou o ninho da traição deles. Eu não queria guardar nada que me lembrasse aquela dor. O apartamento foi vendido rapidamente. Usei parte do dinheiro para ajudar meus pais e investi o resto. Minha vida voltou ao normal. No hospital, meu profissionalismo e minha calma na gestão do caso complicado de Clara me renderam o respeito da diretoria e dos meus colegas. Algumas semanas depois, o chefe do meu setor se aposentou e, graças aos meus méritos, fui nomeada para ocupar seu cargo. Aos 35 anos, me tornei uma das chefes de setor mais jovens do hospital. Foi um doce reconhecimento dos meus esforços. Alguns meses depois, quando tudo parecia ter se acalmado, em uma tarde, ao sair do trabalho, vi uma silhueta familiar esperando na porta do hospital. Era Juliano. Ele parecia muito mais abatido e patético do que da última vez. Magro, com a pele queimada pelo sol, as roupas sujas. Ao me ver, ele correu em minha direção e, para minha grande surpresa e a dos outros, ajoelhou-se aos meus pés. Sofia, por favor, me perdoa, ele implorou, chorando e agarrando-se à barra do meu jaleco. Eu sei que fui um imbecil, um canalha. Agora que te perdi, eu sei que ninguém me amou como você. Me dê uma chance para recomeçar, por favor. Eu farei qualquer coisa para te compensar. Eu permaneci imóvel, olhando para o homem ajoelhado na minha frente. O homem que eu um dia amei com todo o meu coração. Mas agora, em mim, não havia mais uma ponta de compaixão, apenas um vazio glacial. Retirei suavemente minha perna do seu aperto. Eu o olhei em seus olhos marejados e pronunciei uma única palavra, clara e definitiva. Suma. Com isso, me virei e me afastei, sem olhar para trás, ignorando seus gritos. Entrei no meu carro novo, liguei-o e parti. Eu dirigi pela estrada da orla catarinense, baixando os vidros para que a brisa fresca do mar me enchesse. O céu de verão estava de um azul intenso. Parei o carro em um mirante solitário e tirei um último papel da minha bolsa. Eram os resultados dos testes de DST que eu havia feito por precaução após o divórcio. Todos os resultados eram negativos. Eu sorri. Um sorriso de verdadeira paz. Eu estava completamente livre, legalmente, financeiramente, emocionalmente e fisicamente. Eu amassei o papel e o joguei ao vento.
Olhei para a estrada que se estendia à minha frente, sabendo que uma nova vida, livre e forte, me esperava.